Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo, graças a Deus, está tudo bem. E estou aqui mais uma vez, feliz da vida, como diria o nosso pastor Décio, para poder abençoar a sua vida e também ser abençoado pelo poder da palavra. Então espero que você esteja aí na expectativa para receber da palavra de Deus, né? Estamos na 25ª matéria do curso bíblico Palavra que Cura, escatologia, na segunda aula, tá bom? Então, na aula anterior, nós vimos o que significa escatologia. Vimos que escatologia é a união de duas palavras gregas, eschatos e logos, que significa o estudo do fim, né? Fim porque o mundo como nós conhecemos irá acabar, só que não vai acabar de uma hora para outra. Eventos vão ser desenrolados, né? Vão acontecer coisas que uma vai desencadeando outra coisa, que vai desencadeando outra e que vai terminar com a destruição dessa terra e a criação de um novo céu e uma nova terra. Deus revelou esses eventos na sua palavra e nós devemos estudá-los. Então, escatologia quer dizer o estudo dos eventos finais, tá bom? Então, nós explicamos isso ontem. Vimos que os propósitos, as motivações corretas de se estudar sobre esse assunto é para que a gente possa conservar a nossa salvação pela vida de santidade e também para que a gente possa gerar uma maior urgência no ato de evangelizar. Ou seja, de pregar o evangelho às pessoas, que a gente possa se movimentar e se mobilizar o mais rápido possível para evangelizar as pessoas. Então esses são os dois motivos principais, porque ao vermos pelas escrituras o que está destinado para os crentes fiéis e o que está destinado para aqueles que não estão firmes em Cristo, isso nos leva naturalmente a uma postura de maior santidade e também de querer levar a palavra para as pessoas, para que elas também se encontrem na condição da igreja, ou seja, na nossa condição. Então esse é o propósito principal, nós falamos nisso ontem. Nós mostramos que, como todas as doutrinas bíblicas, né, ninguém sabe de tudo e entre os crentes existem divergências doutrinárias e quando entra na área da escatologia não é diferente. E aí nós vimos as principais linhas de pensamento quando diz respeito aos eventos finais. Vimos o pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo, que respectivamente, né, o primeiro, o pré, crê que Jesus virá buscar a sua igreja antes do período de tribulação final, dos 7 anos finais que antecedem o milênio, né? Então, pré-tribulacionismo ensina isso, que Jesus virá antes da tribulação para buscar a sua igreja. O mesotribulacionismo crê que Jesus Cristo vem arrebatar a igreja na metade desse período de 7 anos de tribulação final, ou futura, melhor dizendo, ou seja, 3 anos e meio depois do início da tribulação. Pós-tribulacionismo crê que a igreja passará pelos 7 anos e Jesus virá nos arrebatar no final dos 7 anos. Vimos também que existe a crença denominada pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. O pré-milenismo crê que Jesus virá com a igreja antes do milênio, ou seja, Jesus virá à Terra conosco e ele reinará por 1000 anos, fisicamente, literalmente sobre a Terra. Pré-milenismo. O pós-milenismo ensina que Jesus ele só vem à Terra depois do milênio. E quem vai estabelecer o milênio, segundo essa teoria, é a igreja que vai conseguir converter o mundo para que um mundo convertido haja esse reino de paz e alegria no mundo sem Jesus.
e Jesus vem depois, né? Embora que a própria Bíblia fala que Jesus descerá para estabelecer esse reino. Mas a gente vai explicar por que há esses equívocos hoje. Na aula de hoje a gente vai trazer uma explicação maior acerca disso. Existe a crença amilenista, que quer dizer que eles creem que não existe um milênio. Ou seja, não haverá literalmente um reino de Jesus sobre a terra. Mas que para esse grupo de irmãos, o milênio ele simboliza o tempo da igreja na terra, desde a ressurreição de Jesus até o seu regresso. Ou seja, a igreja já tem quase 2000 anos de existência. Então, para esse grupo de irmãos, o milênio já vai para quase 2 milênios, né, na visão deles. Então, vimos, né, que esses são os principais pontos de vista dentro do assunto da escatologia. E explicamos que nosso posicionamento é a visão pré-tribulacionista e pré-milenista. Ou seja, cremos que Jesus virá buscar a igreja antes, né, da tribulação final, ou futura, melhor dizendo, e depois que terminar esses 7 anos, Jesus virá conosco para estabelecer o milênio na terra, né? Expliquei ontem que estamos abertos à mudança, né, caso sejamos convencidos do contrário. Também não quero posar aqui de dono da verdade, claro, mas entendo que a visão bíblica é o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo por conta de alguns argumentos que eu vou estar trazendo para você a partir da aula de hoje, né? Como nós explicamos na apostila ontem, a gente terminou, né, explicando sobre isso, que uma parte do conteúdo da matéria vai ser a gente explicando bases bíblicas que levam-nos a crer no pré-tribulacionismo e no pré-milenismo. E depois nós vamos estudar os eventos futuros dentro dessa linha de pensamento, tá bom? Então nós encerramos a aula de ontem falando sobre isso. Eu quero fazer uma oração, tá? E depois nós vamos dar continuidade à aula de hoje. Então fecha teus olhos, curva tua cabeça e concorda comigo nessa oração. Pai amado, Pai justo, Pai querido, muito obrigado por mais uma aula abençoada. No nome de Jesus eu oro a Ti pedindo o Teu agir e o Teu operar mais uma vez para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem dado da Sua palavra, e eu peço humildemente que o Senhor me use mais uma vez como um canal do Senhor para alcançar essas pessoas que estão me assistindo e também para que eu seja alcançado, tendo mais entendimento daquilo que o Senhor há de fazer no fim dos tempos. Eu quero entender um pouco mais essas informações que eu conheço. Sei que ministrando aprenderei mais e serei canal do Senhor para trazer essas informações para os meus irmãos e irmãs. Peço humildemente que o Senhor me use para a honra e a glória do Senhor, e repreendo na autoridade do nome de Jesus toda ação das trevas querendo atrapalhar o bom fluir dessa aula. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, vamos, né, para temos aqui uma observação, tá? Né, depois do slide do nosso posicionamento, a gente explicou isso na aula de ontem. Então, vamos ver aqui essa observação. Ao dizer que cremos no pré-tribulacionismo e pré-milenismo, não afirmamos que concordamos com todos os detalhes que são falados pelos irmãos que defendem estas posições. Porém, nos pontos centrais concordamos, ou seja, Jesus virá nos buscar antes da ira de Deus futura, que é a tribulação futura. Na verdade, é a ira de Deus, é uma aflição provocada por o juízo de Deus, ou juízos de Deus. Então, cremos que Jesus virá nos buscar antes da ira de Deus futura, e após este período, ele virá conosco para reinar 1000 anos nesta terra. Isso aqui é muito importante também a gente explicar, né? Porque quando o problema de alguns cristãos é ele ficar preso a títulos, a rótulos, e isso acaba atrapalhando, tá? O pré-tribulação, nós cremos sim que Jesus virá buscar a igreja antes da tribulação futura e que Jesus virá à terra antes do milênio. Sim, nisso nós cremos e temos base bíblica e a gente vai estar provando para você. Agora, nem tudo o que irmãos que creem no pré-tribulacionismo e pré-milenismo ensinam
dentro do assunto escatológico, ou seja, outros pontos relacionados, nem tudo a gente concorda, irmão. Tá bom? Então, então quer dizer que a igreja, como é que a igreja vai subir antes da tribulação e vai ter conversão na terra se o Espírito Santo vai subir? Alguns pré-tribulacionistas ensinam realmente que o Espírito Santo vai sair da terra no arrebatamento. E aí, alguns irmãos que não creem no pré-tribulacionismo, eles dizem, como é que pode? E realmente, não faz sentido, o Espírito Santo não vai sair da terra, ele continuará na terra. Quem vai sair é a igreja que detém o anticristo se revelar ao mundo, e não o Espírito Santo. Então, a maioria esmagadora dos pré-tribulacionistas dizem que é o Espírito Santo que vai ser levado e que ao Espírito Santo sair da terra com a igreja é que o anticristo se revela ao mundo. Não concordamos com isso, tá? Como é que a segunda vinda de Cristo ela tem duas fases? Se é uma segunda vinda, né? A maioria esmagadora dos irmãos pré-tribulacionistas creem que a segunda vinda de Cristo ela terá duas fases. A primeira fase antes da tribulação, a segunda fase depois. Nós não cremos assim. Nós cremos que haverá uma vinda de Jesus para a igreja e uma vinda para Israel. Haverão vindas futuras, tá? Então, não quer dizer, quando a gente diz que somos pré-tribulacionistas, nós não estamos dizendo que defendemos tudo que muitos irmãos pré-tribulacionistas pregam. Não, amados. Mas nos pontos centrais, sim, que é a cronologia dos eventos. Jesus virá antes da ira de Deus, antes dos 7 anos da tribulação, e virá com a igreja 7 anos depois. Nisso sim a gente concorda, tá bom? Então, a gente não tem que estar pegando rótulos. Como eu já falei, eu ouço irmãos pós-tribulacionistas e sou abençoado com o que eles ensinam. Não concordo quando ele trata especificamente do momento do arrebatamento. Mas outras informações que eles trazem dentro dos assuntos proféticos eu aprendo muito com eles, tá bom? A questão que eu acho louvável nos que creem no pós-tribulacionismo, que é preparar a igreja para tempos difíceis. E de fato a igreja vai passar por tempos difíceis antes do arrebatamento, como eu falei na aula de ontem. Porém, na minha humilde opinião, os pós-tribulacionistas se enganam em associar a dificuldade que a igreja passará antes do arrebatamento com o período que está registrado em Apocalipse capítulo 6 a 18. Aí é onde eu creio que eles se equivocam. Agora, preparar a igreja para tempos difíceis e para não negar a Cristo mediante perseguição, realmente poucos pré-tribulacionistas falam e os pós falam. E nisso eu concordo com os pós-tribulacionistas. Então a gente precisa ter um equilíbrio na análise das coisas. E irmãos, como eu falei na aula de ontem, independentemente de Jesus Cristo vir nos buscar antes, no meio ou depois, o mais importante é a gente crer que ele vai vir nos buscar. Amém? Claro que quando a gente entende, segundo as Escrituras, na minha humilde opinião, e eu vou te expor nessas aulas, você é livre para analisar se eu tenho ou não razão, fica a seu critério, vou lhe expor argumentos. Mas na minha humilde opinião, amados, se realmente o pré-tribulacionismo está correto, claro que isso traz uma mudança no sentido de a gente ter mais firmeza e não medo quando se fala da volta de Jesus. Tá? Então há benefício sim de entender que Jesus vai voltar antes da tribulação. Mas o que mais importa, digo de novo, o que mais importa é a igreja estar preparada para ser arrebatada, não negando Jesus diante de tentações, problemas e perseguições pelo evangelho. Tá bom? Então, entendido isso, vamos continuar aqui. Vamos agora para o capítulo 3, né? E como falei na aula anterior, do capítulo 3 até o capítulo 6, eu vou estar trazendo bases bíblicas para reforçar a ideia de que Jesus virá nos buscar antes da tribulação futura e virá à terra antes
do milênio, porque ele próprio reinará fisicamente no milênio. Então, do capítulo 3 até o capítulo 6, a gente vai estar trazendo informações para reforçar esse pensamento. Algumas coisas que eu vou estar falando aqui parece que não tem nada a ver com as profecias, mas só parece. Tudo que a gente vai ver do capítulo 3 da sua apostila até o capítulo 6, né? Vai começar na aula de hoje, a gente ainda vai gastar alguns dias, provavelmente aqui falando só desses 4 capítulos, mas isso vai te dar base para você ver, né, o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo como realmente bíblicos, tá bom? Então, capítulo 3, a regra do cumprimento literal das profecias. Então, uma das coisas que são fundamentais para quem estuda as profecias, ou seja, para quem estuda as revelações que Deus trouxe acerca do futuro, é entender como entender as profecias. Ou seja, é você saber como entender o que a profecia está dizendo. Né? Existe uma regra para se entender o que está escrito na Bíblia que diz respeito às profecias. E é a regra do cumprimento literal das profecias. Vamos explicar o que é isso. Nós cremos que a forma correta de estudar as profecias é entendendo o cumprimento delas, ou seja, quando acontecer o que Deus revelou, o cumprimento da profecia é isso, quando acontecer o que Deus revelou. Então, nós cremos que a forma correta de se estudar as profecias é entendendo o cumprimento delas literalmente, sempre que possível. Então, as profecias, elas vão se cumprir, ou seja, o que Deus falou vai acontecer de forma literal, sempre que possível. Vamos explicar o que é literal, tá bom? Entender o cumprimento das profecias literalmente, sempre que possível. Como assim? Vamos explicar. Um dos significados da palavra literal é exatidão. Então, literal quer dizer exatidão. Algo é literal, ou seja, algo é exato. Do jeito que foi dito, será. Literal quer dizer isso. Portanto, entender o cumprimento das profecias literalmente é compreendê-las em seu significado exato, ao pé da letra. Ou seja, entendê-las como foi dito ou escrito. Cumprimento literal das profecias quer dizer que o que Deus revelou vai acontecer do jeito que Deus revelou. Ou seja, do jeito que Deus disse, do jeito que Deus mandou o profeta escrever. Vai acontecer do jeito que foi escrito. Isso é cumprimento literal das profecias. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui. Se você não entendeu, você volta o vídeo, assiste de novo, tá certo? Pausa, vai analisando. Se quiser tirar dúvidas, estarei disponível. Pergunta nos grupos, tá bom? Que você faz parte do curso. A gente vai te ajudar e vai ajudar com certeza outras pessoas respondendo suas dúvidas, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos de cumprimento literal das profecias. Em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 4 ao 8, está escrito que Deus escolherá 144 mil israelitas durante o período da ira futura. Vamos ver isso, né? Vamos ver isso. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 4 até o 8. E ouvi o número dos assinalados. Olha só, pessoal, aqui está no período da ira de Deus, nos 7 anos finais, que antecedem o milênio. Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 18 retrata esse período de tempo futuro, tá? Então, Apocalipse 7, versículo 4, está dentro do contexto do período de 7 anos da ira de Deus, comumente conhecido como o período da tribulação. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados,
de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000 assinalados. Da tribo de Azer, 12.000 assinalados. Da tribo de Naftali, 12.000 assinalados. Da tribo de Manassés, 12.000 assinalados. Da tribo de Simeão, 12.000 assinalados. Da tribo de Levi, 12.000 assinalados. Da tribo de Issacar, 12.000 assinalados. Da tribo de Zebulon, 12.000 assinalados. Da tribo de José, 12.000 assinalados. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Por que eu fiz questão de ler, mesmo sendo uma leitura repetida? Primeiro, porque a gente deve ler a Bíblia toda, mesmo nas partes que estão repetidas, tá bom? Toda escritura é inspirada por Deus e a gente deve ler toda a Bíblia, não tem que estar pulando textos, mesmo que seja repetitivo. E qual é o propósito? Pelo menos treinar a paciência da gente, amém, amados? Pelo menos exercer paciência naquilo que a gente está lendo, na leitura bíblica. E segundo, eu fiz questão de ler esse texto para você ver os detalhes que ele está dizendo. Ele fala que foram assinalados 144.000 das 12 tribos de Israel. E ele cita o nome de cada uma das 12 tribos e ainda afirma que de cada tribo teve 12.000 pessoas seladas ou assinaladas ou escolhidas por Deus. Então eu fiz questão de ler isso para você perceber esses detalhes, tá bom? Voltando aqui para a apostila. Em Apocalipse 7, do 4 ao 8, está escrito que Deus escolherá 144.000 israelitas durante o período da ira futura. Entender o cumprimento desta profecia literalmente é crer que será exatamente assim que ela se manifestará. Ou seja, se Deus falou que no período da ira futura ele vai escolher 144.000 pessoas das 12 tribos de Israel, então quando essa profecia acontecer, vai acontecer desse jeitinho. Realmente Deus vai separar das 12 tribos de Israel, totalizando a Israel todo, 144.000 pessoas. Isso é entender o cumprimento da profecia literalmente. Não entender literalmente é dizer que estes 144.000 israelitas não são israelitas. Ou não são 144.000 de fato, mas tipificam ou representam outra coisa. Então, muitos irmãos e os irmãos pós-tribulacionistas, né, eles pegam esse texto de Apocalipse e diz que os 144.000 representam a igreja, que não é 144.000, esse número é simbólico, e que a igreja é simbolizada pelo povo de Israel. Fica um pouco difícil de entender, respeito, mas fica um pouco difícil de entender e de concordar com isso, porque quando a gente lê o texto, fica muito claro que ele está falando da nação de Israel e está falando de um número literal, a ponto dele denominar que em cada tribo tinha 12.000 assinalados. Tá entendendo, pessoal? Então, crer que a profecia de Apocalipse 7, 4 e 8 vai se cumprir literalmente é crer que do jeito que Deus falou vai acontecer. Crer de forma diferente é dizer que não é literal, é simbólico. Em Apocalipse, vamos ver outro exemplo aqui. Em Apocalipse 20, do versículo 1 ao 6, está escrito que Jesus vai reinar por 1000 anos, que é o que nós chamamos o milênio, porque milênio significa 1000 anos. Eu quero ler o texto de Apocalipse 20, do verso 1 ao 6. Não vou explicar todos os detalhes, não agora, no decorrer da matéria. Eu só quero ler o texto para você ver como foi escrito a profecia, tá bom? Mas não vou entrar em detalhes de explicação do que tudo aqui está dizendo. Vamos ler. Apocalipse 20, do verso 1 ao 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás,
e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui está o texto como está escrito, né? O texto fala que Jesus reinará por 1000 anos, tá? Se você pegar o contexto imediato, capítulo 19, você vê Jesus descendo à terra, e o capítulo 20 é a continuação, mostrando esse reino de Jesus na terra por 1000 anos. É o que o texto de Apocalipse 20, do 1 ao 6 está dizendo. Você acabou de ler comigo. Vamos ver o próximo slide. Entender o cumprimento desta profecia literalmente é crer que Jesus vai realmente reinar por 1000 anos. E baseado em outras profecias, este reinado será sobre a terra. Zacarias 14, versículo 9 diz que o Senhor será rei sobre toda a terra. E esses outros textos também nos levam a entender isso, tá? Leia depois. Então, entender Apocalipse 20 de forma literal é entender que realmente Jesus vai reinar nessa terra por 1000 anos. Que literalmente ele reinará. E que literalmente Satanás estará preso, amarrado no abismo. Quando fala Satanás, é Satanás e suas hostes. Satanás e os demônios. Entender literalmente é ficar com o que está escrito. O texto está dizendo que Jesus vai vir reinar por 1000 anos e Satanás estará preso. Pronto. Isso é entender que vai acontecer literalmente. Como é que o que Apocalipse 20 vai se cumprir? Como vai se cumprir? Do jeito que está escrito. Isso é cumprimento literal da profecia. Não entender, voltando, vamos aí na apostila, não entender o cumprimento desta profecia literalmente é dizer que Jesus não vai reinar por 1000 anos sobre a terra, mas que Deus queria dizer outra coisa com esta afirmação, que é justamente a linha amilenista e pós-milenista. Porque o pós-milenista fala que a igreja reinará por 1000 anos, mas diz que Jesus vem depois. Mas espera aí, e o próprio capítulo 19 de Apocalipse que fala que Jesus descerá à terra e depois disso é que o milênio começa? E essas outras passagens bíblicas que estão aí na sua apostila, que eu recomendo que você leia, de Zacarias, Salmos, Isaías, Lucas, Jeremias, que falam que o Senhor estará na terra reinando. Como é que se aplica? E Satanás preso, né? Quando se vai, eu estou falando no pós-milenismo, né? Que fala que a igreja vai estar reinando sem Jesus. Como se o Senhor vai estar presente, segundo os textos? E os irmãos que creem que não existe milênio, como não existe milênio? Se os textos estão mostrando isso. Como que o milênio é os dias de hoje se Satanás está aí reinando sobre a terra e causando destruição? Como é que Satanás destruindo a humanidade, ele está preso no abismo amarrado? Não faz sentido, né? Respeito, mas não faz sentido. Respeito quem crê assim, mas não faz sentido. Ah, mas é porque a igreja tem autoridade sobre os demônios. Sim, ter autoridade sobre os demônios é verdade, mas uma coisa é exercer autoridade sobre alguém, sobre um ser. E outra coisa é esse ser estar amarrado e preso num buraco. Então, é totalmente diferente uma coisa com a outra. Tá entendendo? Por que é que tem tanta confusão no meio doutrinário quando entra nessa área das profecias? Justamente porque não se entende que o que Deus falou vai se cumprir do jeito que Deus falou. E começa a pegar os textos e dizer, isso aqui está dizendo isso, mas quer dizer outra coisa. Isso aqui está dizendo não sei o que, mas quer dizer outra coisa.
Então, é aí onde acaba confundindo, ou usando uma gíria do futebol, acaba embolando no meio de campo e o gol não sai. Porque fica nessa alegorização. O oposto de literal é alegórico. Ou seja, não entender como está escrito, mas dar um significado simbólico é a alegoria. Então, esse problema é o problema maior de se estudar as profecias. É as alegorias, é querer simbolizar tudo ou quase tudo. Ou querer simbolizar o que o texto vai de encontro à sua crença. Aí é onde mora o perigo. Tá entendendo, pessoal? Claro que existem símbolos na Bíblia. Claro que nem tudo que é profético é literal. Existem símbolos. Mas isso cabe nas exceções à regra, que a gente vai estar falando. Porém, como regra, a gente tem que entender as profecias literalmente. Ou seja, tem exceções, vamos explicá-las, digo de novo, mas deixando as exceções de lado, por via de regra, o que Deus falou vai acontecer do jeito que ele falou. É o que diz aí o resumo aí. Entender o cumprimento das profecias literalmente é compreender que elas vão se cumprir exatamente como está escrito na determinada profecia e de acordo com o contexto bíblico. Enquanto que o entendimento não literal é o contrário disso. É você pegar o texto e dizer, o texto está dizendo 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo. Mas isso aqui quer dizer a igreja, a totalidade da igreja na terra. Isso é entendimento não literal. Entendimento não literal é, a Bíblia diz que Jesus reinará sobre a terra, que Jesus vai reger as nações da terra, que esse reino durará 1000 anos. Mas, na verdade, Deus estava querendo dizer que a igreja é que vai exercer autoridade sobre o diabo e os demônios. E que o reino de 1000 anos é uma figura de 2000 anos da igreja na terra. Veja como começa a confundir. Quando a gente vai para a literalidade, fica mais simples de entender a palavra de Deus. E eu creio que é assim que as profecias vão se cumprir. Claro, tirando as exceções, mas a maioria delas, seguindo a regra, elas vão se cumprir do jeito que Deus falou e mandou os profetas, os apóstolos escreverem, tá bom? E eu vou te provar agora que por que a gente deve entender as profecias literalmente. E quando a gente chega a essa conclusão, irmãos, lendo a Bíblia, a gente entende que a ira de Deus não foi destinada para a igreja. 1 Tessalonicenses fala isso. Deus não nos destinou para a ira. Mas também fala de Israel sofrendo na ira de Deus, o povo israelita. Então, quando a gente entende a profecia literalmente, fica mais fácil de entender a Bíblia. A gente vai chegar lá. Mas é isso, amados. Cumprimento literal é a forma correta de se entender. Claro, existem exceções, por isso que a gente diz, entender que as profecias vão se cumprir literalmente sempre que possível. Então vamos continuar aqui, pessoal, no próximo slide. Alguns motivos pelos quais cremos que devemos entender o cumprimento das profecias literalmente sempre que possível. Ou seja, do jeito que está escrito, do jeito que Deus falou, vai acontecer. Vamos ver alguns motivos pelos quais cremos que é assim que nós devemos entender que as profecias vão se cumprir. Primeiro motivo. Todas as profecias que já se cumpriram, cumpriram-se literalmente. Ou seja, exatamente como foram ditas ou escritas. Eu vou pular aqui as referências e vou ler o final do texto, depois eu volto para as referências, tá? Então, da mesma forma, as profecias que ainda não se cumprirão literalmente, com exceção de alguns casos que ainda explicaremos nesta matéria. Na aula de ontem a gente explicou que algumas das coisas que Deus revelou já se cumpriram, outras ainda não. As que já se cumpriram servem de padrão para as que ainda vão se cumprir. Deus não muda, ele é imutável, tá bom? Como foi que as profecias cumpridas se cumpriram? Literalmente. Ou seja, do jeito que Deus falou,
aconteceu. E aí tem muitos exemplos bíblicos. Em Gênesis capítulo 6, versículos 13, 14, 17 e 18, a gente vê a profecia do dilúvio. Ou seja, Deus falando a Noé que viria um dilúvio. Deus disse a Noé, construa uma grande arca, e ele disse as medições da arca, ele disse qual o material que utilizaria, ele disse como seriam os compartimentos, ele especificou tudo e ele disse, você vai construir essa arca porque eu vou enviar um dilúvio de água sobre a terra e toda a humanidade vai morrer, os animais também, só vai escapar vivo você, Noé, sua família e alguns animais que entrarão na arca. Então essa foi a profecia, Deus falou isso para Noé. A profecia se cumpriu, está registrada em Gênesis capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 24. Como foi que a profecia se cumpriu? Do jeitinho que Deus disse. Noé, quando ouviu Deus dizendo, Noé, construa uma arca que vai vir dilúvio e vai morrer todo mundo, menos você e sua família e os animais que vão entrar nela. Como foi que Noé entendeu? Que isso iria acontecer do jeito que Deus falou. É tanto que o Noé construiu a arca. Ele não ficou, a arca representa não sei o que lá, então eu vou fazer não sei o que, o dilúvio representa não sei o que, representa o Espírito Santo. Não, ele entendeu literalmente. E ele seguiu as orientações de Deus. E quando chegou o tempo do cumprimento, do jeito que Deus falou, aconteceu. Ou seja, a profecia se cumpriu literalmente. Eu peço que você leia essa história é tremenda, de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 24 até o capítulo 7, versículo 20. Algo que ocorreu no Velho Testamento, uma história tremenda, e você vê que foi dada uma profecia, Deus deu uma palavra profética para Eliseu, e na hora que se cumpriu do jeitinho que Eliseu falou. Ou seja, a profecia se cumpriu literalmente, ou exatamente como ele falou. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz, que Jesus ele nasceria na cidade de Belém. Vamos ler aqui a profecia de Miqueias, capítulo 5. Ou seja, a revelação que Deus deu ao profeta Miqueias, referente ao nascimento de Jesus, que ainda iria se cumprir, quando Deus deu a palavra a Miqueias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas ou cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse versículo é tremendo, irmãos. Ele tanto fala da divindade como da humanidade de Jesus, Ele fala que Jesus, aquele que há de reger Israel, no milênio, ele nasceria da cidade de Belém. Mas o texto também diz que a origem dele é dos tempos antigos e dos tempos da eternidade. Ou seja, ele mostra que Jesus é Deus e sempre existiu, mas que viria ao mundo como homem e como homem nasceria. E ele fala a cidade que Jesus nasceu, Belém. Então a profecia dizia que o Messias iria nascer na cidade de Belém, no território de Judá. Onde Jesus nasceu? Foi no Belém do Pará que Jesus nasceu? Não, foi em Belém, lá na Judéia. Jesus não nasceu em Nazaré, embora tenha sido criado lá. Jesus não nasceu em Jerusalém. Jesus nasceu em Belém. Como diz, Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 6. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o 6. E tendo nascido Jesus em Belém de Judá. Por que que Jesus nasceu em Belém de Judá? Porque a profecia dizia que ele ia nascer lá. Então o que Deus fala acontece do jeito que Deus fala. Tá bom? Então, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes, ou seja, Herodes perguntou aos estudiosos das Escrituras, onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então eles citam a profecia de Miqueias e eles entendem que Jesus iria nascer em Belém, mesmo essa turma sendo religiosos, hipócritas, falsos, mas mesmo assim eles entenderam de forma correta como a profecia iria se cumprir. Porque a Bíblia diz que Jesus nasceria em Belém, então ele só podia nascer em Belém. Ou seja, o que Deus falou vai acontecer. Então, se no passado Jesus ia nascer em Belém, ele nasceu em Belém, por que no futuro 144 mil israelitas vai ser a igreja? Não faz sentido. Deus não muda, ele segue um padrão. Outro exemplo, Zacarias 9, versículo 9, profetizou, Zacarias profetizou que Jesus, o Messias, iria entrar em Jerusalém montado em um jumentinho cria de jumenta. Essa profecia se cumpriu. Está registrada em João capítulo 12, do versículo 12 ao 15. Como foi que Jesus entrou em Jerusalém? Montado num cavalo branco? Não. Ele virá no futuro assim, mas na sua primeira vinda para Israel, a profecia de Zacarias se cumpriu. E como foi que se cumpriu? Do jeito que Zacarias disse. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. Então Deus falou jumento, jumento é jumento. Então Jesus veio no jumento. Tá entendendo, pessoal? Deus, quando ele fala, vai se cumprir do jeito que ele falou, do jeito que ele revelou. Isaías 50, versículo 6, eu quero ler esse texto aqui, uma profecia falando do sofrimento de Jesus. Diga-se de passagem, Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, e Deus revelou coisas que iriam acontecer 700 anos na frente, e coisas que ainda vão se cumprir. Isaías teve revelações, como os outros profetas também. Deus é tremendo, irmãos, ele sabe de todas as coisas. E em Isaías 50, versículo 6, diz assim: as minhas costas ofereci aos que me feriam. Ou seja, Jesus se entregou voluntariamente, irmãos. Ele tinha poder para parar todo aquele sofrimento se ele quisesse. Mas por amor a nós, ele se doou. Por isso que o texto diz aqui: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e cuspiam. Então ele fala que ele foi açoitado, ele fala que bateram na face dele, arrancaram pelos dele, e fala que ele foi cuspido e afrontado. A profecia disse isso. Sabemos que se cumpriu, no sofrimento de Jesus para nos salvar. Olha o que diz Mateus capítulo 26. Vamos ver o cumprimento dessa profecia. Mateus 26, do 67 ao 68. Então, cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam punhadas, ou seja, socos, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Então, a Bíblia diz na profecia que Jesus iria ser cuspido e socado. Como foi que se cumpriu? Ele foi cuspido e foi socado. Bateram nele. Ele foi açoitado. Outros textos falam isso. Então, amados, e tem muitas outras. Olha aí na apostila, tem entre outras profecias. Tem muitas e muitas outras profecias que já se cumpriram e que se cumpriram do jeito que Deus falou. Então, da mesma forma, as profecias que ainda não se cumprirão literalmente. Deus não muda. O padrão do que aconteceu é o padrão do que vai acontecer. Claro que existem alguns casos que não será literalmente o cumprimento da profecia.
Ou seja, são exceções, mas por via de regra será literalmente, tá bom? Vamos continuar aí, próximo tópico. Segundo motivo pelo qual cremos que a forma correta de se entender o cumprimento das profecias é literalmente, sempre que possível. Segundo motivo, todas as outras doutrinas da palavra de Deus são entendidas literalmente. A palavra diz que somos justos em Cristo. Romanos 3, verso 24, capítulo 4, versículo 25, capítulo 5, versículos 1, 8, 9 e 19. Então, esses versículos todos dizem que nós somos justos. Entendemos com isso que realmente somos justos. Então, quando você lê na Bíblia que você é justo, você entende o quê? Eu sou justo, está escrito. Amém? Todas as doutrinas, elas são entendidas literalmente. Outro exemplo, a palavra também diz que devemos amar incondicionalmente. Lucas 6, do 27 ao 35, Romanos 12, do 17 ao 21. Ele diz, ora por quem te persegue, fala bem de quem fala mal de você, se alguém te ferir numa face, oferece a outra. A gente sabe, a gente luta contra a nossa carne para praticar isso. Mas a gente não diz, isso aqui simboliza outra coisa. Não, a gente entende que se Jesus mandou a gente fazer isso, é exatamente isso que a gente deve fazer. Isso é entender a Bíblia literalmente, tá bom? Então, todas as outras doutrinas da palavra de Deus são entendidas literalmente. A palavra diz que somos justos em Cristo. Entendemos com isso que realmente somos justos. Nela também está escrito que devemos amar incondicionalmente. Compreendemos que é exatamente isso que devemos fazer. Portanto, com a maior parte das profecias não deve ser diferente a forma de as entendermos. Por que é que a gente pega uma base para entender a Bíblia nas demais doutrinas e quando chega na escatologia a gente muda isso? Porque tudo que você aprendeu até aqui, irmãos, a gente fala e prova na Bíblia. E você entende que o que a gente está falando é verdade porque você entende literalmente o que o texto está dizendo. Só que muitos estudiosos da profecia bíblica, quando chega na área da escatologia, se esquece disso. E começa a pegar os textos e dizer, isso aqui está dizendo assim, mas quer dizer outra coisa. Isso aqui está escrito desse jeito, mas quer dizer outra. E isso é uma falta de coerência, amados. Isso é uma falta de coerência. Se as demais doutrinas elas são entendidas literalmente, com as profecias não deve ser diferente. Ao ler que o Senhor nos livrará da ira futura, eu não devo dizer que eu vou ficar na ira futura, porque a igreja vai passar por perseguição pesada. Sim, a igreja vai passar por perseguição pesada, mas a ira futura é o Apocalipse. A igreja não passará por isso, a Bíblia diz. Ah, pastor, mas não vai ter gente se convertendo no período da tribulação? Não é a igreja? Não. Pessoas vão se converter, mas serão judeus e gentios salvos. Pessoas vão ser perseguidas no período da tribulação, mas não é a igreja. Quando você começa a ler os textos bíblicos, não isola passagens, você começa a ler a Bíblia no seu contexto geral, entendendo que, por via de regra, as profecias se cumprirão literalmente, você vai chegar a essa conclusão que eu estou te falando, tá bom? Então, existem algumas profecias que há simbologia? Sim. Mas a maior parte delas, assim como as demais doutrinas da palavra de Deus, devem ser entendidas literalmente, ou seja, exatamente como está escrito. Terceiro motivo pelo qual nós entendemos que a forma correta de se entender as profecias é literalmente, sempre que possível. Sem o entendimento do cumprimento literal das profecias, não há como sabermos o verdadeiro significado delas. E dessa forma lhes daremos o significado que quisermos, sendo que isso é condenado pela palavra de Deus. Veja como é sério. Vou explicar. Se eu leio na Bíblia 144 mil israelitas, já que são os exemplos que eu usei para você, né? Então vou me deter nessas duas passagens, mas tem muitas outras. Nós vamos nos deter nessa. Então, se a Bíblia diz 144 mil israelitas e eu creio que não é literalmente, então eu vou dizer o que eu quiser. Eu vou começar a criar coisas. Eu vou começar a mudar o significado da palavra profética. Mas se eu fico com o que está escrito literalmente, sempre que possível,
eu vou manter um freio na minha mente e vou ficar com o que a revelação bíblica diz. Eu vou saber o cumprimento. Sem entendimento literal, não tem como a gente saber o verdadeiro significado. A gente vai começar a dizer o que a gente quiser. A gente vai começar a mudar o significado da Bíblia. E isso é condenado. E logo em que livro que ele fala que mudar o sentido das profecias é condenado? No livro mais profético da Bíblia, que é o Apocalipse. Veja aí, Apocalipse 22, versos 18 e 19. Vamos ver aí. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 18 ao 19. Antes de ler o versículo, eu quero ler a explicação. Vai ficar melhor para a gente entender o versículo. A explicação aí na apostila. Dentro do contexto bíblico, os juízos citados nestes versículos são para pessoas maduras espiritualmente. Porém, aprendemos com esta passagem que mudar o significado das profecias é pecado. Por quê? Porque ele vai falar de um juízo muito alto. E tem pessoas que estão mudando o significado das profecias, mas não é por maldade, é porque elas não estão entendendo bem. São homens e mulheres de Deus. Mas por um entendimento equivocado estão mudando o significado da profecia. Não creio que para esse grupo de pessoas virá o juízo que está escrito aí. Virá para quem faz isso consciente, tá bom? Mas o princípio, sim. Mudar o significado das profecias é pecado. É o que diz Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, ele fala de acrescentar ou tirar o que está escrito. Isso quer dizer mudar o sentido da palavra, tá bom? É interessante porque ele fala que aquele que pecar consciente é para esse que Deus virá trazer as pragas que está escrito em Apocalipse. Justamente, o período da tribulação não vai vir para quem é fiel, mas para quem é infiel ao Senhor. É o que o texto está dizendo aí, tá bom? Mas o que eu quero explicar é isso, a princípio. Que não podemos mudar o significado da Bíblia. E quando a gente lê as profecias e começa a dizer isso aqui não é assim, vai ser assim, esse aqui não está escrito assim, mas vai se cumprir de outro jeito, a gente está mudando o significado. E isso é perigoso e não é correto, tá bom? É pecado. Outro motivo que nos leva a entender que nós devemos, que as profecias vão se cumprir literalmente sempre que possível se as profecias não se cumprem literalmente, então como saberemos se elas já foram cumpridas? Afinal, só se soube o cumprimento das profecias já realizadas porque elas se cumpriram literalmente. Como é que a gente vai identificar? Eita, está se cumprindo o que a Bíblia diz. Porque a gente vai ver o que está acontecendo, o que foi escrito. Ou seja, só há uma forma de se entender que uma profecia se cumpriu. Se a gente vê o que está escrito acontecendo. Então, a forma correta é que as profecias elas vão se cumprir literalmente, sempre que possível. Por exemplo, em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, tem uma profecia de Jesus que se cumpriu na sua primeira vinda para Israel. A profecia está escrita em Isaías 9, do verso 1 ao 2, se cumpriu no ministério de Jesus e Mateus registra que essa profecia se cumpriu. Mas como foi que Mateus percebeu que a profecia de Isaías 9, verso 1 e 2 tinha se cumprido nos dias do ministério de Jesus? Vamos ver. Mateus capítulo 4, do versículo 12 até o 16. Jesus, porém, ouvindo que João, esse João aqui é João Batista, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, como agora ele cita a passagem de Isaías 9, 1 e 2. Por que é que Mateus identificou que Isaías se cumpriu? Isaías 9, 1 a 2 se cumpriu. Porque realmente Jesus foi morar na região de Zebulon e Naftali e revelou a luz de Deus, o poder de Deus naquele lugar, como a profecia dizia. Resumindo, as profecias elas têm que se cumprir literalmente, para que a gente saiba que elas se cumpriram. Foi assim no passado, será assim no futuro. E entendendo que as profecias vão se cumprir literalmente no futuro, assim como se cumpriram no passado, nós chegamos à conclusão que Jesus arrebatará a sua igreja antes dos 7 anos da ira de Deus. Digo de novo e vou repetir isso por várias vezes, porque a maioria dos pré-tribulacionistas não falam isso e inconscientemente as pessoas são levadas a achar que não vão passar momento de dificuldade, porque a tribulação é depois do arrebatamento. Sim, a tribulação, juízo de Deus, mas a igreja enfrenta dificuldades e tribulações, sim, tá? Então, quando você lê a Bíblia de forma literal, você chega a essa conclusão, que Jesus, a igreja vai passar por tempos difíceis, mas não é o que está no Apocalipse. A igreja será arrebatada antes. E chega à conclusão que Jesus estabelecerá um reino físico na Terra, que é o pré-milenismo. Ele vem antes desse reino físico de 1000 anos. Ele reinará por 1000 anos. Amém, amados? Vimos que essa é a regra de se entender as profecias. Porém, é o que a gente vai ver agora, né? Alguns casos em que há exceção, ou seja, onde não é possível entender o cumprimento das profecias literalmente. Existe uma frase, não está na Bíblia, mas é uma frase verdadeira, que diz assim, que toda regra tem as suas exceções. Então, a regra é o princípio geral, mas existem alguns casos específicos que fica diferente. Na questão das profecias também, de forma geral, nós entendemos que o padrão de Deus é, do jeito que ele falou, a profecia vai se cumprir. Porém, existem algumas profecias que não tem como se cumprir literalmente mesmo. Elas se enquadram nas exceções. O problema é transformar a exceção em regra. Não, a regra é literal. Existem algumas exceções e a gente vai estar explicando agora essas exceções. Esse assunto, irmão, requer uma maior dedicação. Eu sei que para a alma pode parecer um pouquinho chato essas explicações, mas por falta de entendimento disso é que muita gente anda confusa quando se fala sobre os assuntos proféticos. Ah, pastor, eu nem sei se a igreja fica, se ela sobe e tal, porque fulano pregou assim, citou isso. Ele mostrou o versículo bíblico. Pode até ter mostrado o versículo bíblico, mas pegando uma verdade, pegando algo e não mudando o sentido. Isso que eu estou explicando, isso é muito bom e é muito importante para você para você ter um senso, com a ajuda do Espírito Santo, um senso crítico. E você saiba analisar bem as coisas. Então eu peço que você freie sua carne e lute para atentar para essa aula. Eita, pastor, eu estava assistindo até aqui tão distraído, mas depois dessa explicação do Senhor eu vou voltar e vou assistir de novo. Ótimo, faça isso. Assista com atenção, porque é muito importante. O que você está ouvindo aqui é muito importante, para que você entenda da forma correta como as profecias vão se cumprir, tá bom? Então vamos ver aí alguns casos em que há exceção, ou seja, onde não é possível entender o cumprimento das profecias literalmente. Primeira exceção à regra: quando existem erros de tradução de textos bíblicos. A gente não tem os textos originais da Bíblia, a gente tem cópias de traduções.
traduções de cópias mais antigas, tá? E como a gente tem várias traduções, todas as traduções de Bíblias têm falhas em algumas passagens, outras em outras. E se você está lendo um texto profético e na tradução que você está lendo há um erro na tradução, então não vai se cumprir do jeito que você está lendo. Mas não é por nada, é porque houve um erro de tradução. Tá entendendo, pessoal? Jó, por exemplo. Jó, capítulo 19, versículo 26, nas traduções NVI e King James atualizada, há um erro nessa tradução, nessas traduções desse versículo. Ah, pastor, mas vocês não indicam a King James como uma tradução muito boa? Sim, ela é muito boa, mas não existe tradução perfeita. Todas as traduções em algum texto têm alguma falha. Por isso que eu recomendo que você leia a Bíblia e compare versões, tá certo? É importante isso. Então, nas traduções NVI e King James atualizada, Jó 19:26 está errado. Eu vou ler aqui na versão King James, Jó, capítulo 19, versículo 26. Vou botar aqui no meu aplicativo do celular a tradução King James, né? Eu uso, normalmente nas aulas eu uso a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Mas agora eu coloquei aqui King James para a gente ler esse versículo. Jó 19:26. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Então, na tradução King James, está dizendo que Jó, sem corpo, seu corpo consumido, só o seu espírito, ele verá Jesus quando Jesus vir estabelecer o milênio. É como está escrito na tradução King James e também na NVI. Agora, vamos ver as traduções que esse versículo traduziram corretamente. A gente pode ver, aí está citando a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, ou a ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui no meu aplicativo, eu tenho a ARA, a tradução Almeida Revista e Atualizada. Olha como diz Jó 19:26 nessa tradução. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê só, irmão. Numa tradução diz que Jó vai ver Jesus na vinda dele para estabelecer o milênio sem carne, ou seja, só o espírito. Já aqui diz que ele vai ter a pele dele revestida e na carne, no corpo, ele verá a Deus. Essa é a tradução correta. Aqui Jó está falando que o corpo dele será ressuscitado. Jó sabia que não estaria vivo fisicamente na vinda do Messias para o estabelecimento do milênio, mas ele cria que seria ressuscitado com um corpo glorificado, e com um corpo glorificado veria a Deus. Então, essa é a tradução correta. Se você ler esse versículo na King James e na NVI, vai estar dizendo que ele vai ver sem corpo. Não vai se cumprir assim. Por que não vai se cumprir literalmente? Porque o versículo, especificamente nessas duas traduções, foi mal traduzido. Tá dando para entender, pessoal? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Então, essa é a primeira exceção à regra. Segunda exceção, vamos ver aí. Não, na verdade, ainda a primeira, desculpa, mas no tópico seguinte, no slide seguinte. Então, quando acontece de você ler um texto e ter um erro de tradução, não vai se cumprir do jeito que está escrito ali. Neste caso, por estarmos sensíveis ao Espírito Santo, discerniremos os erros de traduções e entenderemos corretamente as profecias. Isso acontecerá naturalmente e cada vez mais se tivermos uma vida consagrada ao Senhor, praticarmos os princípios e obedecermos aos mandamentos da palavra que já conhecemos e entendemos. Então, a sensibilidade ao Espírito Santo vai fazer com que a gente perceba quando a gente lê algo que foi traduzido erradamente. E aí ele vai nos direcionar para uma tradução correta, para que a gente perceba o erro de tradução. Já aconteceu comigo algumas vezes, de eu estar lendo um texto e eu olhar e dizer, rapaz,
Será que é assim mesmo? E dentro de mim fechar. E quando eu vou comparar com outras traduções, as outras traduções trazem um significado que fazia sentido. E aquela ali não. Então eu percebi que foi um erro de tradução. O Espírito Santo me levou a ter esse trava, porque eu estava sensível a ele. Tá entendendo, pessoal? Então, quando se deparar com um erro de tradução, a nossa sensibilidade ao Espírito Santo vai fazer com que a gente perceba isso, tá? Quando há erro de tradução, então, do jeito que está escrito ali quando a gente estiver lendo, não vai se cumprir. Segunda exceção à regra do cumprimento literal das profecias. Quando a profecia fala de uma pessoa representando o povo descendente dela. Isso é uma linguagem que a Bíblia usa muito, principalmente o Velho Testamento, mas o Novo também. Falar de um povo, de uma nação, de uma etnia, de um povo, chamando esse povo pelo nome do homem que originou o povo. Vamos ver alguns exemplos. Há profecias que usam o nome Jacó representando os judeus, porque este povo descende dele. Então vamos ver aí, Jeremias 31, está aí na apostila, vou abrir a referência bíblica. Jeremias, capítulo 31, versículo 7. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Então ele chama Israel aqui de Jacó. Não é Jacó, o neto de Abraão, mas é Jacó, o povo judeu. O povo judeu que descendeu de Jacó, tá certo? Então a Bíblia usa muito isso, essa linguagem. Vamos ver aqui em Jeremias também, só que no capítulo 46 e o versículo 27. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, não te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Então, outra profecia falando de Israel no fim da tribulação. Só que ele chama Israel de Jacó. Outros povos são chamados pelo nome do seu ancestral. Os edomitas, eles são chamados de Edom. Os moabitas, às vezes, são chamados de Moabe. E por aí vai. Então, quando a profecia ela cita o nome, né, como diz aí, o nome Jacó, não fala literalmente de Jacó o patriarca, mas do povo judeu que descendeu dele. Se você tem um conhecimento bíblico, você vai entender isso. Agora, claro que nesse caso, Jacó não é literalmente Jacó, mas Jacó representa o povo de Israel. Porque é uma linguagem bíblica, é um padrão que a Bíblia usa, de usar o nome da pessoa que originou o povo para falar do povo dela, o povo que ela originou. Outro exemplo, da mesma forma, há profecias que usam os nomes Esaú ou Edom, representando o povo edomita, pois eles descendem de Esaú, Edom. Esaú, irmão de Jacó, também era chamado de Edom, e ele gerou o povo edomita. E a profecia, quando fala desse povo, às vezes o chama de Esaú ou de Edom. Não é literalmente Esaú, mas é o povo que descende dele. Você pode ver isso, depois você lê Jeremias, capítulo 49, do versículo 8 ao 10, e Obadias, capítulo único, só tem um capítulo, Obadias, do versículo 6 até o versículo 9. Terceira exceção à regra de entender as profecias literalmente. Quando percebemos claramente que não há condições da profecia se cumprir literalmente. Ou seja, irmãos, tem textos que está óbvio, que não tem como aquele texto se cumprir do jeito que está escrito, não faz sentido. A própria análise do texto me leva a entender que não é literal.
Vou dar 2 exemplos para você. Primeiro exemplo, a profecia de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Essa profecia se cumpriu nos dias do ministério terreno de Jesus. Mateus fala isso, olha aí. Em Mateus 13, do 14 ao 15, vemos o cumprimento da profecia de Isaías 6, 9 a 10. Vamos ler lá Mateus, depois eu volto para cá, para a apostila. Mateus capítulo 13, versos 14 e 15. E neles, ou seja, nos líderes religiosos dos dias de Jesus, neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então ele cita a porção de Isaías aqui, dizendo que se cumpriu nos dias de Jesus com as autoridades judaicas. Vamos ver aí na apostila. Em Mateus 13, 14 e 15, vemos o cumprimento da profecia de Isaías 6, do 9 ao 10, que diz que muitos judeus não creriam em Jesus, porque estariam com o coração endurecido. Tá? Então, o texto está dizendo isso. A profecia diz que eles estariam com o coração duro. Ok? Próximo slide. Vemos claramente que este endurecimento do coração não é literal, ou seja, não é ao pé da letra. Ou seja, os corações, órgãos dos judeus, não iriam ficar rígidos como rochas, mas o significado é que as suas almas, também chamadas de coração pela palavra de Deus em muitos textos, não aceitariam a mensagem de Cristo. E isso por causa da soberba deles. Então, já fica claro, irmão, quando você lê o texto que diz que o coração deles vai ficar duro, claro que ele não está dizendo que o órgão que bombeia sangue vai virar uma pedra. Então, eu não posso entender isso literalmente. Mas o próprio texto me leva a entender que esse coração endurecido é uma figura de linguagem, não é algo literal, que representa que os líderes religiosos, a maioria dos líderes religiosos, por causa da soberba que havia neles, fecharam-se para a mensagem, rejeitaram o que Jesus ensinava. Então, você vai encontrar isso em outros textos proféticos, mas a própria leitura vai te levar a perceber, não, isso aqui não pode ser literalmente. E eu vou dar mais 2 exemplos para você. Outro exemplo, a profecia da mulher grávida perseguida pelo dragão, que está escrita em Apocalipse 12, vamos ver? Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e depois o versículo 13. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu. E aí ele continua falando aqui, versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então vê só, irmãos. Está muito claro que isso aqui é simbólico, tá? É o que diz aí a apostila. Nesta profecia percebemos claramente que existem simbologias. Claro, irmão. Como é que você vai entender que realmente uma mulher vai ser maior do que o sol, vai estar grávida, vestida com o sol,
com uma coroa com 12 estrelas, a lua debaixo do seu pé e ainda perseguida por um dragão de 7 cabeças. Como é que você vai dizer que isso vai se cumprir literalmente? É um absurdo. É um absurdo. O próprio texto já nos leva a entender que é simbólico ali. Existe simbologia na profecia. Eu não estou negando que existe. Existe, mas a própria Bíblia vai mostrar isso. Tá bom? O problema é porque pegam textos que são literais e quer colocar simbologia no meio. Mas aqui está claro que não é literal, é simbólico. E a própria palavra de Deus traz os significados destes símbolos. Então, quando o texto profético ele traz símbolos, fica claro pelo texto que é simbólico, e a própria palavra de Deus vai explicar ela mesma. Ou seja, na própria Bíblia, você e eu vamos encontrar o que o símbolo significa. Que é o que a gente vai ver agora aqui. O que essa mulher representa, o bebê que nasce dela, o que representa, que já nasce homem, um filho homem. Então, claro que não é literal, ninguém gera um bebê grande. Então, tudo aquilo é simbólico no capítulo 12 de Apocalipse. Mas a própria palavra de Deus traz os símbolos. E aí, por a gente entender o significado dos símbolos, a gente entende o que aquela profecia como aquela profecia vai se cumprir. Vamos ver aí. Próximo slide. A mulher, ela representa a nação de Israel. Por que ela representa a nação de Israel? 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 34 e capítulo 2, versículos 1 a 2, nestes versículos de 1 Crônicas, vemos os homens que deram origem às 12 tribos da nação de Israel. Então, ele lista lá o nome dos 12 filhos de Jacó. Esses 12 filhos de Jacó geraram as 12 tribos da nação de Israel. Quando fala tribo, não é tribo de índio não, tá certo? É ajuntamento de pessoas, grandes famílias. Então a nação de Israel ela é formada por 12 grandes famílias, que se originaram dos 12 filhos de Jacó, conforme 1 Crônicas 1:34, capítulo 2, do 1 ao 2. Em Gênesis, capítulo 37, versículos 9 a 10, eu quero ler esse texto para você. Gênesis, capítulo 37, versículos 9 a 10, aqui fala no período onde os 12 filhos de Jacó estavam vivos, ainda eram jovens, e um dos filhos de Jacó foi José, e José teve um sonho. Vamos ver aí. Gênesis 37, do 9 ao 10. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então veja que no sonho ele era como uma estrela, 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam a ele. Esse foi o sonho, foi uma simbologia. Mas Jacó interpretou certo. Olha a interpretação de Jacó. Versículo 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Então Jacó interpretou o sonho, que a estrela que estava em pé era José, as 11 estrelas que se curvavam eram os 11 irmãos de José, o sol e a lua, Jacó e a mãe dele curvada também. Vamos ver a explicação aí. Este sonho de José traz luz a respeito do símbolo da mulher de Apocalipse 12, mostrando que ela representa a nação de Israel, pois os detalhes vistos nela encaixam-se com as representações da visão de José, que se aplicam a Jacó, sua esposa Raquel e aos 12 filhos de Jacó. Bora voltar lá para o texto de Apocalipse 12:1. Vamos lá. Então, quer entender a mulher de Apocalipse 12? Quer entender a mulher profética do último livro da Bíblia? Vá para o primeiro livro da Bíblia que você vai saber. Amém? É tremendo. Deus é fantástico. Vamos lá. Apocalipse 12:1 novamente. Viu-se um grande sinal no céu.
uma mulher vestida do sol. Quem era o sol no sonho de José? Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então a mulher está vestida com Israel, ou seja, a mulher é Israel. Entendeu? Tendo a lua debaixo dos pés. Quem é a lua na analogia do sonho de José? A esposa de Jacó. Então, submissão à autoridade do marido. Jacó, o sol, a lua debaixo dos pés, submissão à liderança do marido. Ela tem uma coroa com quantas estrelas? 12 estrelas. Os 12 filhos de Jacó são as 12 estrelas que representa a nação de Israel. Então, a mulher representa o povo judeu. A mulher grávida representa o povo judeu. O texto é claro que é simbólico, mas com a simbologia, o significado correto, a Bíblia nos diz qual é. O filho homem que nasce dela, ele representa Jesus. Apocalipse 12, versículo 5 diz: e deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, quem é que vai reger as nações com vara de ferro? O Salmo 2 explica. Salmo 2, versos 7 e 8, que é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Zacarias 14, 9 diz que o Senhor reinará sobre todas as nações. Lucas capítulo 1, do 30 ao 33, diz que Jesus reinará sobre Jacó para sempre. Ele vai reinar sobre Israel e os gentios. Então, o que está em Apocalipse 12, 5, confirmado com os outros textos, nos interpretam o símbolo corretamente. O Filho Homem representa Jesus. Estão aí as referências bíblicas. Além destas profecias, vemos que Jesus nasceu fisicamente da nação de Israel, o que também prova que ele é o Filho Homem de Apocalipse 12, versículo 5. Próximo slide, vamos ver. E o dragão? O dragão representa Satanás. O próprio capítulo 12 de Apocalipse já nos diz o que o dragão representa. Capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quando o texto claramente nos mostra que não é literal, a gente vai sim usar os símbolos, vai entender que é simbólico. Mas a própria Bíblia traz os significados, tá bom? Outro exemplo, a profecia de Ezequiel de uma guerra que ocorrerá no fim dos tempos. Que está escrito em Ezequiel 38, versículos 4, 5, 21 e capítulo 39, versículos 3 e 9, que é a famosa profecia da guerra de Gog e Magog, tá? Não vou falar, né, em que momento vai acontecer essa guerra, não é o foco agora. Mas o fato é que essa guerra ela vai acontecer no futuro. Ela ainda não se cumpriu, tá bom? Nestes versículos, vemos que o profeta fala que esta guerra será travada com escudos, espadas, lanças e etc. Pronto. Se você lê o texto de Ezequiel e você entende que essa profecia é para o futuro, fica claro que não tem como essa parte da guerra com espada, arco e lança se cumprir literalmente. Por quê? Porque hoje em dia não é esse o armamento. E se ainda levar mais alguns anos? Só Deus sabe o nível de tecnologia de armas que vão existir. Então, claro que não é literalmente escudo, espada e lança. Mas fica óbvio, você lê o texto e você vê lá uma guerra com escudo, com espada e lança para o futuro, com arco e flecha, você claramente vai perceber que não é literal. E tem uma explicação para isso, é o que diz aí. Cremos que a profecia não se cumprirá desta forma, mas estas armas simbolizam os armamentos de guerra atuais, ou os armamentos de guerra que estarão em vigor nos dias que a profecia se cumprir.
E por que que o profeta não falou de míssel, de metralhadora, de arma laser? Por quê? Por que que ele usou espada, arco e flecha? Vamos ver a explicação aí. O profeta se expressou assim porque, para ele, era impossível falar das armas que existem hoje, por estarem muito além da compreensão dele. Sendo por isso que ele falou da guerra da forma que entendia. Claro, irmãos, se a gente nem sabe se a gente vai passar ainda mais algumas décadas e quem sabe o tipo de armamento, a gente nem sabe qual o tipo de armamento que pode existir daqui a provavelmente 50, 60 anos. Imagina o profeta que viveu há milênios atrás. Ele não tinha como expressar. Então ele fala de uma guerra usando a linguagem de guerra dos dias dele. Aí a gente entende que é uma linguagem figurada, porque não tinha como o profeta expressar no seu entendimento. Deus descia ao nível daqueles que estavam sendo usados por ele. Deus inspirou os homens, mas os homens tinham sua parcela na escrita. Então, Deus teve que descer ao nível de compreensão de Ezequiel para que Ezequiel pudesse expressar essa profecia. Tá entendendo, pessoal? Espero que sim. Qualquer coisa, volta aí, assiste de novo, tira dúvidas no grupo, tá bom? Mas a regra da profecia, ela vai se cumprir literalmente. Agora, tem textos que a gente vê claramente que não tem como. No primeiro exemplo, não tem como o coração ficar duro como pedra, tá óbvio. Então tem um símbolo. No segundo exemplo, não tem como uma mulher grávida, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, fugindo de um dragão de 7 cabeças ser algo literal. Tá óbvio. E também tá óbvio que uma guerra do fim dos tempos não tem como ser com arco, flecha, espada e lança. Então fica óbvio isso, tá bom? Mas o problema é que pegam-se textos que a gente sabe que vai se cumprir literalmente e quer simbolizar. Aí é onde mora o perigo. Amém, queridos? Então, amados, aqui a gente encerra a aula de hoje, tá bom? Espero que você tenha sido abençoado. Peço que você, mais uma vez, assista com atenção, com calma. Se for o caso, assiste a aula de novo, né? Você tem 24 horas para assistir essa aula. Faz as tuas anotações, confere as referências bíblicas. Isso vai te ajudar muito para que você julgue quando alguém falar alguma coisa. Ah, se cumpriu a profecia. Ah, aconteceu o que está escrito. Você vai saber julgar corretamente o que você ouve bem melhor se você considerar esses ensinamentos que eu estou passando para você, tá bom? Então, resumindo, hoje a gente falou que as profecias, elas se cumprem literalmente. Como via de regra, existem algumas exceções. Comecei na aula de hoje, concluirei na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.